Se você está aqui é porque você está interessado em prestar o concurso para o MP de São Paulo, ou ao menos quer conhecer um pouquinho mais sobre como é a preparação ou como é o certame do Ministério Público Paulista do concurso para membro do MP. Se você ainda não me conhece, eu sou André Stefan, promotor de justiça desde 1997 e professor em preparação para concurso de MP em magistratura desde 1999. E acompanho os concursos do MP Paulista há décadas. E queria falar um pouquinho, com base em dados, sobre como funciona o certame do MP de São Paulo e trazer a você algumas considerações que, por vezes, pouca gente sabe, pouca gente, digamos, enfatiza ou demonstra a você, e são informações muito relevantes que podem impactar a sua preparação. Vou começar mostrando dados. O concurso MP de São Paulo é, sem dúvida, dos concursos jurídicos de alta performance e o mais demorado, o mais lento. A tramitação realmente é mais morosa comparativamente, inclusive com outros concursos de MP. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui os dados para você ter uma ideia dos concursos do 92 até o 96. Então, são 5 concursos, considerando o último concurso realizado, e vou falar um pouquinho como isso impacta o 97. O tempo médio de abertura de concurso de um para outro do MP de São Paulo é 1 ano e meio. A pandemia impactou isso, né? Se você observar aqui, o concurso 94 foi impactado pela pandemia, ele demorou 2 anos e 9 meses para abrir. E eu lembro que o Procurador-Geral de Justiça, no final do concurso 93, no dia da publicação do resultado, o resultado do concurso ele é publicado numa sessão no último dia do exame oral, são arguidos 2 candidatos, normalmente no último dia. A banca se reúne para a deliberação final e o Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente da comissão de concurso, anuncia o resultado. E eu lembro, na época era o doutor Gianpaolo Ismani, eu era assessor dele nessa época, e ele expressamente disse: olha, nós já vamos realizar a abertura de concurso. O concurso já estava até autorizado, já tinha até autorização formal para abertura de novo concurso. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa questão da autorização. Mas aí veio a pandemia, e o concurso que já era para ser aberto lá em 2020 acabou sendo aberto apenas em 2021. Portanto, um intervalo aqui bem grande. Mas desde então tem se mantido o que é o padrão no MP. 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, 95 foi um pouquinho menos, 1 ano e meio no 96, né, de fevereiro de 2023 para agosto de 2024. Mantendo-se aqui esse critério, a gente vai ter um novo concurso em fevereiro de 2026. Eu diria que está antes. Por quê? Bom, o primeiro passo formal para a abertura de concurso do MP de São Paulo é o Procurador-Geral de Justiça formalizar um pedido de abertura, e ele já indica o número de vagas, ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O PGJ não pode, sozinho, abrir concurso para membro. O que ele tem que fazer? Quando ele entende que é o momento, ele formula um pedido para o órgão especial. O órgão especial nunca negou esse pedido, então não há nenhum precedente na história do MP paulista desse pedido ser negado. Mas é uma formalidade importante, necessária, obrigatória, até para a validade do certame. Né? Tem que haver essa autorização, é uma exigência da lei orgânica do MP de São Paulo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse pedido formal ainda não foi feito. Mas alguns eventos específicos já mostram que o PGJ em breve fará esse pedido. Um deles é o seguinte: quando o promotor entra na carreira do MP de São Paulo, ele entra no cargo de promotor de justiça substituto. Como é que funciona a definição do local de trabalho? Você vai entrar como promotor de justiça substituto com base na tua colocação. Você vai escolher a sede onde você quer ser substituto. Então você vai ser substituto na sede. Você não escolhe, eu quero trabalhar na comarca tal, que tem a promotoria tal. Não, você escolhe a sede. Sede, a minha, foi Itapecerica da Serra, que é perto aqui da capital de São Paulo. Ou uma sede como Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Santos, Campinas e tantas outras. Então, terminou o concurso, né? Por exemplo, vai terminar o 96 em dezembro de 2025, né? Terminando, os aprovados fazem a escolha da sede. Mas aí o que acontece? É natural que os novos promotores fiquem com as sedes menos favoráveis, né? Então, os colegas do último concurso, 95, eles
pegaram as piores sedes. Já houve uma série de promoções, vários promotores dos concursos anteriores, 94, 93, por exemplo, se promoveram. As sedes um pouquinho melhores que eles estavam ficaram vagas. E aí o que faz? O Conselho Superior do MP, que é quem define remoção e promoção, é o Conselho Superior, ele que coloca os cargos, abre os cargos para remoção ou promoção, ele segura, fala, eu não vou colocar remoção de sede de substituto enquanto tiver a perspectiva de um novo concurso. Então, colocou agora, a gente teve no mês de outubro de 2025 uma remoção de sede, né, dos substitutos que já estão na carreira, e aí eles vão para sedes melhores e as sedes menos favorecidas, digamos assim, onde eles estão. O que é uma sede menos favorecida? Às vezes é uma sede que tem mais local de trabalho, ou mais distante geograficamente da capital, enfim, então vários critérios. Na verdade, é bem a questão daquilo que foi ou não foi procurado pelos outros colegas que já estavam na carreira, não é? Porque você escolhe a partir da sua colocação quando ingressa no concurso. Então já teve isso. Isso é uma movimentação logo na base da carreira que indica que já estamos prontos para recepcionar os novos colegas do 96 e sinaliza para um movimento adiante, que é a abertura do 97. Muito bem. Confirmando-se essa estimativa que estamos fazendo, da gente ter aí o 97, um edital até fevereiro de 2026, e eu digo até, porque creio que venha antes. Vamos ver, vamos aguardar. Como é que funciona? O que a gente pode esperar em termos de data? Abrindo o edital em fevereiro, pensa um prazo de 1 mês para inscrição. Então as inscrições ocorrerão em março, ou até uma determinada data do mês de março. No MP paulista, diferente, por exemplo, de outros MPs ou da própria magistratura de São Paulo, a banca só é escolhida depois. O MP de São Paulo abre edital sem banca definida. Por quê? Porque há uma norma dentro do regulamento do concurso que diz que só é possível escolher quem escolhe é o Conselho Superior do MP, que o Conselho só pode escolher os membros da banca depois de verificar, de estar completa a lista de inscritos. Porque aí o Conselho Superior terá a condição de avaliar se há algum impedimento ou suspeição, e isso impacta na escolha. O filho do procurador de justiça fulano está inscrito no concurso, então o procurador de justiça do fulano não pode ser integrante da banca, tá bom? Aqui está com essa capinha aqui escrito Foco 95, mas por favor, ignore isso daqui, que esse é um material já bem atualizadinho aqui para você. Seguindo. Então a gente imagina, né, termina as inscrições, julgam-se eventuais recursos contra inscrições indeferidas, o Conselho Superior abre o procedimento interno para a escolha da banca, isso demora umas 2, 3 semanas, o Procurador-Geral de Justiça oficia o TJ e o OAB para que eles indiquem os membros, e pegando aqui pelo histórico, né, a gente imagina então uma banca definitivamente formada em junho, e aí a questão desse momento, 2 meses para a gente ter a prova preambular. Então estamos imaginando aí uma prova preambular para agosto de 2025. No MP de São Paulo, a janela é bem curta entre preambular e escrita, normalmente é 1 mês. São 4 ou 5 semanas. Sempre foi assim, 4 ou 5 semanas. Pode conferir, ó. Final de julho de 2019, prova preambular. Dia 1º de setembro, prova escrita. Aqui no concurso anterior, final de outubro de 2017, 3 de dezembro, prova escrita. 10 de abril de 2022, preambular. 15 de maio, prova escrita. 9 de julho de 23, preambular. 6 de agosto. Olha, deu até menos que 1 mês aqui, já a prova escrita. 16 de março, preambular. 27 de abril, já a prova escrita. Então, preambular em agosto, prova escrita vai ser em setembro. Resultado do escrito no MP demora normalmente 3 meses e meio a 4 meses para ser divulgado. Então a gente imagina aí 2027, comecinho de 2027 a divulgação, e ali então serão realizados os exames orais. Então, esse histórico é importante para você entender, não é? Com base em dados, com base em histórico, não é com base em achismo ou informação privilegiada de maneira alguma que a gente traz aqui essas informações. Deixa eu falar um pouquinho agora sobre alguns assuntos mais básicos
mas que podem ser úteis, não é, caso você não conheça ainda tão bem o concurso do MP de São Paulo. Você sabe que, lógico, além de ser bacharel em Direito, tem que ter, está na Constituição, 3 anos de atividade jurídica. Uma dúvida que muita gente tem é o que conta como atividade jurídica. Então, óbvio, advogar conta como atividade jurídica. Se você tem, pelo menos, comprova que atua em 5 processos, realizou 5 atos privativos de advogado a cada ano, dentro desse triênio, você consegue obter a comprovação. Essa comprovação de atividade jurídica, ela não é realizada no momento em que você se inscreve. Quando você faz a inscrição no concurso, a gente chama isso de inscrição preliminar. E com base no momento da inscrição preliminar, você declara que tem os 3 anos de atividade jurídica, ou que terá os 3 anos, porque pode ser que você se inscreva, quando o edital abrir, ainda não tenha os 3 anos, e complete depois. É possível isso. Porque quando que você tem que completar 3 anos de atividade jurídica e comprovar isso documentalmente? Por ocasião da inscrição definitiva. Quando ocorre a inscrição definitiva? Só quando é divulgado o resultado da prova escrita. E lembra quando é que a gente está estimando que vai ter aqui divulgação do resultado da prova escrita? 2027. Só em 2027, ó. Aqui. Perdão, tirei da imagem, né? Tá aqui, ó. Só em 2027. Aqui é que vai ter. Então é nesse momento, ó, resultado do escrito, 2027. Aqui você tem que comprovar que você obteve os 3 anos de atividade jurídica. Tá bom? Vamos lá, falando um pouquinho mais. Pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado também são computados. Nos concursos do MP isso é possível. O Conselho Nacional do Ministério Público autoriza, o regulamento do MP paulista também, o edital não poderia dizer algo diferente. Funciona assim. Pós-lato sensu conta como 1 ano, mestrado como 2 e doutorado como 3 anos de atividade jurídica. Docência no direito também. E várias outras funções. O MP de São Paulo costuma ser bem flexível em considerar atividades como atividades jurídicas. Né? O cargo de escrevente do TJ é contado como atividade jurídica. O analista jurídico do MP de São Paulo, evidente. Não é? O oficial de promotoria também se comprova que ele tinha atuação, que durante as funções que ele exercia, ele atuava e realizava tarefas que envolviam conhecimentos jurídicos. O MP de São Paulo, isso é a banca que define, né? A palavra final aqui é da banca, costuma ser bem flexível nesse ponto, como eu disse. O concurso do MP tem 3 provas, né? O concurso é dividido em 5 fases. Eu coloquei aqui 3, destaquei esses como fase preambular, escrito e oral, mas na verdade são as provas, né? O concurso mesmo tem 5 fases, mas provas são 3. Preambular, 100 questões de múltipla escolha, cada questão com 5 alternativas. São 11 matérias cobradas, depois eu vou falar das 11 matérias. Prova escrita. São 5 questões discursivas, uma dissertação e uma peça. Aqui o grande desafio é o tempo, né? Porque, veja, enquanto você tem 5 horas para fazer a prova preambular, você só vai ter 4 horas para fazer a prova escrita. O tempo é o grande desafio. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você que, assim, de coração, comece a se preparar para a prova escrita desde o primeiro minuto que você decidiu prestar o concurso para membro do MP de São Paulo. Não espere a divulgação do resultado da preambular. Não espere sair seu nome na lista de aprovados da preambular para se preparar para a prova escrita, porque você não vai ter tempo. Lembra que o intervalo é muito curto? 4 a 5 semanas? Não há tempo hábil de começar do zero e querer aí se preparar ou treinar, porque você também tem que ter muito treino. O controle do tempo, da distribuição do tempo, é uma tarefa absurda, hercúlea. 4 horas para uma peça, uma dissertação e 5 questões discursivas é realmente pouco tempo. Tá? Ah, mas a prova escrita tem consulta, mas não costuma dar tempo nem de abrir o código para você consultar qualquer coisa. E depois você tem a prova oral, né? Os 6 examinadores te farão perguntas lá no exame oral por 10 minutos prorrogáveis. Aqui mais alguns comentários, né, sobre atividade jurídica, já falei um pouquinho, não é? O que conta como atividade jurídica. Isso tudo está no regulamento do concurso. Né? Depois, regras de as listas especiais, candidato que é pessoa com deficiência, negro ou pardo, candidato indígena. Mas deixa eu te falar sobre essa questão estratégica, que vale para todo mundo, listas especiais ou lista geral, que é a questão da divisão das matérias. Bom, vamos lá, entenda. No MP de São Paulo, deixa eu ver se a lista das matérias está aqui, para eu, ao mesmo tempo que eu te explico, para você visualizar.
No MP de São Paulo são 11 disciplinas cobradas. Cadê? Está aqui, né? Já estava aí na sua imagem, né? As 11 disciplinas cobradas, aqui visualizando. E aí eu coloquei na ordem decrescente de quantidade de questões na prova preambular. Então você tem direito penal, com 15 questões na preambular, difusos com 14, processo penal e constitucional com 12, depois administrativo, civil e processo civil com 10, infância e juventude com 6, depois humanos e empresarial com 4 e por último eleitoral com 3. São essas as 11 matérias perguntadas. Ah, professor, não cai a execução penal? Cai. No edital do MP de São Paulo, a execução penal é matéria que é arguida pelo examinador de processo penal. Professor, não cai perguntas sobre o Ministério Público, teoria geral do MP, lei orgânica do MP? Sim, cai. Dentro do edital do MP de São Paulo, isso está dentro de constitucional. Tá bom? Está embutido aí. Só para ficar claro. Mas analisa aqui comigo. Ó. 15 perguntas de penal, 14 de difusos, 12 de processo penal e 12 de constitucional. Se você somar só essas 4 matérias, você já tem aí, ó, 15 mais 14, 29. Mais 12, 41. Mais 12 de constitucional, 53. Com essas 4 matérias, você tem metade da prova. São 100 perguntas, você tem 53. Se você concorre pelas listas especiais, basta fazer 50 pontos para estar aprovado para a fase seguinte. Agora, inclui as outras 3 que estão logo abaixo. Administrativo, civil e processo civil. 10 cada uma, 10 vezes 3, 30. Soma esse bloco, 53 mais 30, 83 perguntas. Só esse bloco, 83, já te garante na segunda fase pelas listas gerais. Já fica bem acima da nota de corte, da média histórica da nota de corte do MP paulista. A nota de corte ela varia de concurso para concurso, né? A gente tem uma regra no regulamento que é a seguinte: quantas pessoas vão para a segunda fase nas listas gerais? Nas listas especiais, tirou 50 pontos, está na segunda fase. Professor, mas se eu tirar 50 pontos na lista especial e zerar humanos, por exemplo, eu passo? Passa. Você pode zerar qualquer matéria. Você precisa fazer 50 pontos. A mesma coisa também na lista geral. Quer dizer, no que tange a zerar. Você pode zerar a disciplina, mas desde que o total de acertos esteja dentro da nota de corte. Como é que se calcula a nota de corte? A regra é a seguinte: você tem que verificar o número de vagas, quantas vagas foram colocadas em concurso. Vamos supor que sejam 100. Multiplica isso por 8. 800. Então, a regra do regulamento é: irão para a segunda fase, pela lista geral, 8 vezes o número de vagas colocadas em concurso. Se forem 100, 800. Então, como é que eu determino a nota de corte? Verificando as 800 melhores notas na prova preambular. Com aqueles que estiverem empatados na última nota, vai todo mundo para a prova escrita. É assim que se determina a nota de corte. Tá bom? Pois bem, essa exposição já mostra a você o peso e a importância que cada uma das matérias tem. Por exemplo, o empresarial, eu cito aqui porque é bem emblemático essa matéria, é um grande temor de muitos candidatos que se preparam para o MP de São Paulo. Eu sou promotor desde 2020, atuando desde 2020 na Promotoria de Justiça de Falência e Recuperações Judiciais da capital. A gente lá é super especializado nessa matéria, que é uma matéria eminentemente empresarial, ainda que nós também trabalhemos com questões de direito civil, processo civil, não é? E, por vezes, questões até tributário, por incrível que pareça, né? A gente oficia execuções fiscais, por exemplo, em que a massa falida é parte. Mas isso não vem ao caso, é só para dizer o seguinte: empresarial é uma matéria muito temida. O cara, putz, mas eu não sei nada de empresarial. Então, aí fica com tanto medo de empresarial e fala assim, putz, acho que não sei se eu vou conseguir. Veja, você não precisa de empresarial para passar no concurso. Nem para ser aprovado na preambular, e você vai ver que possivelmente não vai precisar de empresarial nas outras fases. Tá bom? Ou se precisar, vai depender muito do perfil do examinador, talvez mais no oral, né? Nesse oral agora, está caindo bastante. E quando cai empresarial, na fase oral, você tem que ver também com quem ficou essa matéria dentro dos examinadores.
Quando fica com um membro do MP, é muito fácil a gente antever o que vai ser perguntado. Né? Por exemplo, agora no concurso 96, as perguntas são quase todas de falência, recuperação judicial e liquidação extrajudicial, de instituições financeiras, etc., né? Que também é um processo, uma forma de insolvência, do processo de solvência, que é a matéria que a gente atua na promotoria. Por quê? Porque a examinador que está lá foi integrante por muitos anos dessa promotoria. Então, o que o MP trabalha muito de empresarial? Falência e recuperação judicial. O que historicamente mais cai de empresarial na preambular? Falência, recuperação judicial e direito societário. As nossas bancas também gostam muito de perguntar direito societário. Sociedades anônimas e limitada são um dos assuntos mais cobrados. Tá bom? Eu faço uma divisão, se você me acompanha já há algum tempo, você já deve ter visto eu falar sobre isso. Hierárquica entre as matérias em ouro, prata, bronze. E uma matéria que eu chamo de matéria coringa, ouro, prata, bronze. Quais são as matérias ouro? Essas 4 primeiras aqui, penal, difusos, processo penal e constitucional, que somadas dão 53 questões. É mais da metade da preambular. E são matérias que têm um peso grande também na prova escrita e, óbvio, no exame oral. São matérias ouro no certame inteiro. Essas você tem que mandar ver e estudar muito. Depois, administrativo, civil, processo civil, são as matérias prata, são 30 questões. Com ouro e prata você já passa. Né? Lógico, tem que praticamente gabaritar. Mas com ouro e prata você já passa da preambular para a fase seguinte. Na fase escrita, normalmente as perguntas são ou ouro ou prata. A dissertação no MP de São Paulo, falando um pouquinho de segunda fase para você entender isso, a dissertação obrigatoriamente é de penal, porque funciona assim, né? No MP de São Paulo, a prova escrita no regulamento, a banca tem que fazer 3 versões de prova. Versão 1, versão 2, versão 3, sorteia no dia. Qual que vai ser a prova que os candidatos vão receber? Sorteia no dia, no comecinho ali. Antes de começar os trabalhos, faz o sorteio e tal, pronto. E aí entrega a versão sorteada para os candidatos que estão ali aguardando o começo da prova. Então, como é que funciona? Nós temos 3 possibilidades de dissertação. Uma dissertação de penal, ou processo penal, ou difusos. Então, olha como são importantes essas 3 primeiras matérias. Elas obrigatoriamente estarão, uma delas estará na dissertação. Aí depois você tem a peça. A peça no IP de São Paulo ou é de penal ou é de processo. Não tem peça de difusos. Às vezes o aluno fala, professor, mas eu não preciso estudar como pro concurso, né? Como faz uma inicial de ação civil pública. Lógico que é importante você saber isso, porque você vai ter que atuar como promotor, ele vai ter que propor uma ação civil pública, mas você pode correr atrás depois. Para o concurso não precisa. As únicas peças cobradas em segunda fase são peças de penal e processo penal. Certo? E as questões? As questões são matérias diferentes daquelas que figuraram na versão correspondente sorteada. Então, por exemplo, na versão 1, dissertação de penal, peça de processo. As questões têm que ter pelo menos uma de difusos e as outras a banca decide. Qual é o padrão? Por exemplo, na versão 1, é você ter obrigatoriamente na versão 1 uma dissertação de penal, como foi no concurso 96, uma peça de processo penal, foi uma denúncia, e depois questões, no mínimo, uma de difusos, como de fato ocorreu, outra foi de humanos, a banca assim preferiu, aí depois, normalmente, constitucional, quando o examinador está com constitucional administrativo, ele vai optar por constitucional. Quando ele está com constitucional eleitoral, ele também opta por constitucional. Então, uma de constitucional difusos, constitucional, civil, processo civil e, como eu disse, né, a outra era de humanos. Normalmente é isso. Empresarial cai na segunda fase? Pode cair, mas é muito difícil. Eleitoral e humanos também, em tese, poderiam cair, mas é muito difícil. Muito difícil. Infância e juventude, às vezes não cai. Professor, você não falou de infância e juventude ainda, o peso dessa matéria, né? Porque veja, humanos, comercial e eleitoral são as matérias bronze, é muito pouco aqui, se você proporcionalmente, né? 4, 4 e 3 são 11 perguntas. E infância e juventude, embora não seja um número tão grande, são 6, mas essa é a matéria coringa, por quê? Porque não é uma matéria muito extensa, mas se você pensar, né? Pensa num livro de penal. O penal, que tem 15 questões aqui, inclui parte geral, parte especial e leis penais extravagantes. Então é muita coisa, né? Pensa num livro, ó, aqui tá os livros que eu escrevi de penal que estão aqui atrás, né?
Volume 1, cadê não? Aqui, volume 1, volume 2, volume 3. Você pega esses três, dá 3.000 páginas. Isso porque aqui só tem parte geral, parte especial, não tem legislação penal especial. Então são 15 perguntas, né, pensando dessa forma, né, em número de folhas. São 15 perguntas num universo de 3.000 páginas, 3.500 páginas. É muita coisa, né, pensando em livro de doutrina. Ao passo que infância e juventude são 6 perguntas de um livro de 300 páginas. Então é uma matéria que vale a pena você estudar legal, porque é a matéria coringa, que vai te ajudar a ganhar ponto, vai ajudar a dar uma subida aí, né, o up na sua nota. Tá? Então, infância e juventude é uma matéria estratégica quando se trata de preparação para concurso. São dicas aqui que eu acho que podem ser valiosas para você que quer se preparar. Tá certo? Então, leva isso em conta, que acho que vai influenciar positivamente sua preparação. Outro dado, só para a gente falar um pouquinho mais aqui, né? Para passar da fase escrita para o exame oral, você precisa tirar no mínimo 5 pontos. No mínimo 5. E atingir, né, estar entre aquele número previamente delimitado. Porque como é que funciona? Lembra que da preambular para a escrita são 8 vezes o número de vagas? Pois bem, da escrita para o oral são 2 vezes o número de vagas em concurso. Então, se for um concurso de 100 vagas, vão 200 pessoas para a fase oral. E os empatados na última nota. Se todo mundo tiver nota alta, o que vai acontecer? Não é? A nota do último vai ser superior a 5. Olha, quando a gente fala em... Eu acho legal você ter essa noção também, né? Assim, você pensa na faculdade, pô, tirei uma nota 6. Normalmente, nota 6 é uma nota de médio para ruim numa prova de faculdade, não é? De médio para ruim. Se for uma faculdade com média 7, nota 6 é ruim, porque nem a média é suficiente para passar de ano, não é? Mas nota 6 na prova escrita do MP de São Paulo é uma nota muito boa. Normalmente, candidato... Bom, primeiro assim, candidato que tira nota 6 na prova escrita, passa no oral. Isso matematicamente se comprovou em todos os concursos da história do MP Paulista. 6 no escrito, está no oral. E normalmente 6 no escrito é uma nota boa. Lógico que isso vai depender muito do critério de correção da banca. A banca do 96... Olha que interessante, né? Você vê como é o ser humano, né? A banca do 95 foi muito rigorosa no critério de correção da prova escrita. Tanto que o 95 tinha 50 vagas e inicialmente só tinham passado para a prova escrita... Não, desculpa. O 95 tinha 76 vagas e só tinham sido aprovados para a prova escrita, no primeiro momento, acho que 26 pessoas. Ou 20 e poucas pessoas. Depois, com recurso, aumentou para 50 e no final 50 foram aprovados. Já no 96, o que aconteceu? Isso repercutiu muito mal internamente no MP, né? E os examinadores do 96 falaram, pô, a gente não pode também ser tão exigente assim, tão rigoroso assim na hora de dar nota. E eles acabaram sendo ligeiramente um pouquinho mais bondosos na nota da prova escrita do que a média histórica do MP. Por que eu digo isso? Então, você tem uma média histórica em que aquele candidato que tira 5, que é a nota mínima, acaba conseguindo passar para o oral. Ou 5,0102 acaba conseguindo passar para o oral. Sim, é isso mesmo, essa é a média histórica. Aí você teve o 95 em que pouquíssimas pessoas tiraram abaixo de 5, depois com recurso ainda não atingiu nem o número de vagas postas em concurso. E aí isso falou, não, tem alguma coisa errada, e veio a banca do 96 e foi um pouquinho mais generosa, um pouquinho também, nem tanto. Mas fez com que a média histórica das notas dos candidatos na prova escrita do 96 fosse maior que a média histórica dos outros concursos, entenda, 94 para trás. Mas enfim, isso foi uma particularidade aí. Como é que vai ser no 97? Acho que vai tender a média. Vai voltar à média histórica do MP de São Paulo. 95, 96 fugindo um pouquinho aí do padrão, tá bom? E é assim que funciona. Né? Então, para você ser aprovado da prova escrita para o oral, no mínimo 5 é a nota que você tem que tirar. No mínimo 5 pontos, tá bom? Lembrando que se lotar o número de vagas possíveis no oral, com pessoas que tiraram mais que 5, aí 5 não vai ser suficiente. Historicamente tem sido, pode ser que não seja, como não foi, acabou não sendo no concurso 96.
Bom, creio que tenha sido suficiente aqui para você entender em detalhes como é que funciona o regulamento do concurso do MP de São Paulo. O edital, quando vier, sempre que vem, tem que seguir, tem que ser fiel a esse regulamento. E eu tenho absoluta certeza que se você realmente almeja se preparar para membro do MP, essas informações que foram aqui transmitidas serão muito relevantes para você. Um abraço, boa preparação, bons estudos. Sim.